estava adiantando, como a Vânia adiantou há pouco, ela não fala de diversidade, ela fala de multiplicidade. Ela é reconhecida, Lugones, pelo seu trabalho com feminismo, opressão e resistência, e pelo desenvolvimento da noção de colonização de gênero, no qual, em relação ao qual, ela defende que gênero é uma imposição colonial. Ela é muito importante para nós, para a nossa luta no comitê, porque ela traz e valoriza, enfatiza essa visão interseccional, que a Vânia também já destacou antes, que articula gênero, raça e luta de classe, e contribui para um pensamento não hegemônico. E aqui do lado, no slide, aparecem duas obras dela importantes, uma Gênero e Descolonialidade, com autores também referência na área, com quem ela pesquisou, atuou, publicou, e o outro embaixo de peregrinagens, que traz um termo importante nas obras, nas falas dela, que é o viajar o mundo, né? Que vai ter a ver com o que a gente vai trazer depois, de a gente sempre analisar o cosmos, né? O mundo, a visão de mundo dos seres, e não partir de uma leitura de gênero. E como a gente já falou anteriormente, né, Úrsula, tem a ver Uhum. também com a nossa forma imigrante de ser aqui, né? A Nós, gente mulheres percebeu, nós imigrantes, mulheres imigrantes, então nos tem tudo identificamos fácil com ela, né? muito, muito com ela e com a obra, Isso. e com o viajar mundos, né? Então, acho que é isso que eu não consigo verificar. Bom, aqui nesse outro slide, a gente vai falar um pouco do objetivo central do texto, né? Tá aqui uma citação, a gente vai usar em alguns slides citações dela ou de algum outro que a gente achasse pertinente, né? Então, o objetivo da Lugones e o objetivo desse texto é a gente compreender melhor de que maneira o nosso presente foi constituído. Essa é a intenção, né? Mas para que a gente perceba isso, é preciso perceber teórica e profundamente a lógica opressiva da modernidade colonial, a utilização de dicotomias hierárquicas, né? E a lógica categorial, como? O que ela diz? É que a gente deve usar essa lógica colonialista, a lógica da modernidade colonial, para poder enxergar com uma lente, né? Como se a gente fosse agora usar um óculos, como eu estou usando aqui, para a gente poder ver o que está oculto nas nossas narrativas, na nossa história sobre nós, sobre o que nós entendemos ser como mulher, como homem, como mulher branca, como mulher negra, como mulher indígena, né? Porque tudo isso está obstruído de alguma maneira pelas narrativas que foram impostas, né, por categorias dicotômicas e hierárquicas, foram impostas desde a modernidade, do início da modernidade, que ela situa, e vários outros historiadores, em duas fases, né? A primeira, a fase da colonização, no século XV, e a segunda fase, a fase da era já no século XVIII, né? Industrialização. Depois do pós-industrialização, exatamente. Então, eu acho que, fundamentalmente, o que nós pretendemos aqui no comitê, ao usar esse texto, ao indicar esse texto, é capacitar cada companheira nossa a usar essa ferramenta, essa lente, né, a partir de agora, para poder problematizar. Esse é um conceito do Althusser, né, do francês Althusser, que vem Louis Althusser, que fala o seguinte, que cada narrativa, seja ela visual, quando a gente vai analisar uma propaganda, por exemplo, de um carro, só um exemplo bem assim simples, que está andando, né, num lugar desértico e limpo, né, ecologicamente interessante.
um carro que sabe que nos lembra uma série de outras coisas dentro na sua realidade, na sua concretude, no nosso cotidiano, né? Que é a poluição sonora, a poluição visual, uma série de outras, o capitalismo, enfim. Então, o que está por trás daquela identidade visual? O que está por trás daquela narrativa que estão tentando vender, né? Então, é ver o que está lá subjacente a isso. Que ideia é essa? Então, a gente chama essa prática de problematizar, não aceitar nada que for tão naturalizado, entendeu? Não aceitar nada que foi dado a você, principalmente o que foi imposto, como ela diz, por esta modernidade, né? Por essa colonialidade, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, ela diz, quer dizer, a modernidade, aí a gente já pode passar, né? Ela diz também, nessa sequência de raciocínio, que a modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas. Então, nós trouxemos essa imagem para vocês, de categoria. Eu estou aqui tentando tirar a imagem de vocês, que estava me atrapalhando para ver o slide. A modernidade em termos de categorias homogêneas. Então, essas duas imagens que estão aqui nos slides é como se é para ilustrar o que significa essa ideia, primeiro, de categoria homogênea, que são as categorias universais, e o que seria categorias o que seria dicotomia, né? E o que seria a hierarquização dentro da dicotomia. Então, a gente entende que a modernidade, ela, como eu disse, é um período histórico e cultural localizado. E que, segundo, é um tempo que vai ser caracterizado por mudanças profundas, né? Porque na primeira fase da modernidade, a gente sai do feudalismo e entra no sistema que a gente vai chamar agora, porque a gente não sabia naquele momento, de capitalismo mercantil, né? Depois, no segundo momento, que é a Revolução Industrial, nós vamos chamar de capitalismo industrial, enfim, e assim vai. Alguns autores dizem que a gente nem superou a modernidade ainda, por isso que se fala, né, ainda mundo contemporâneo, é uma coisa ainda a ser discutida. Mas, conforme a Lugones, essa missão, porque tem a ver com vários projetos, esse momento, o primeiro momento também, que é um projeto onde se inicia um processo civilizatório, né? É outra ideia também que está atrelada, está ligada, está vinculada à ideia de modernidade, né? Então, a missão civilizatória, incluindo a conversão ao cristianismo, estava presente na concepção ideológica de conquista e colonização. E colonização. Deixa eu ver que eu me perdi aqui, gente. Conforme Lugano, incluindo a convenção que já estava presente na concepção ideológica de julgar as colonizadas ou os colonizados por suas deficiências no ponto de vista da missão civilizatória, justificava todas as crueldades brutais que foram impostas a esses corpos. Mas quando a gente mostra aqui, essas duas imagens são de Debré, um dos artistas viajantes da missão francesa, porque a gente tem várias missões no mundo que acontecem, a missão francesa, a missão alemã, a missão que vão explorar, né, a inglesa, holandesa, que vão explorar com alguns artistas, né, que tinham essa capacidade de representação e ilustração aqui, como Debré, tem o Rugendas, tem vários outros. Vão explorar os novos mundos, entre aspas, né, para eles, e fazer catalogar, classificar, essa ideia, catalogar, classificar, conceituar, né? E práticas. Espera aí, gente, o meu gatinho vai para lá, vai. Essa ideia de classificar, de medir, ou seja, reconhecer esse mundo a partir dos seus desenhos. Então, eles vão desenhar e ilustrar, registrar a botânica, a fauna, né? Ou seja, a flora e os tipos humanos, que, na verdade, ironicamente, eles não vão considerar humanos, porque a gente vê no texto que vai existir, a partir daí, duas linhas de categorias de ser, né? O humano e o não humano. Essa maneira de classificar é muito característica dessa época colonial, essa época da modernidade, principalmente no século XVIII,
que é um momento também que a gente chama meio de olhar enciclopédico. Você quer colecionar tudo, esse homem branco, europeu, né, cristão e hétero, ele tem a prepotência de achar, porque é uma prepotência, que conhece o mundo inteiro, mesmo sem estar nos lugares. Porque muitas vezes esses desenhos aqui não eram feitos por eles naquele local, eram feitos até por narrativas de outros viajantes. Você vê a que ponto a loucura do ser humano chega no sentido de criar narrativas depois e todo mundo acreditar séculos depois ainda, né? Então, classificar, categorizar era no sentido aqui, tanto dos animais, quanto das plantas, quanto dos seres que eles consideravam excêntricos, né, pitorescos, né, no caso da natureza, ou diferentes, né? Ou o outro com letra maiúscula, que seria aquele que não era igual a esse hétero europeu, branco, macho. Então, eram feitas medições na cabeça, no corpo e tal, para tipificar essas pessoas. E eram criadas determinadas nomes, né? Eram nomeados, inclusive, etnias e nomes e tal. Então, é por isso que essas... E isso torna categorias, inclusive, homogêneas no sentido universal, porque a gente passa a chamar essas pessoas aqui, todas, botar numa mesma caixa. Qual é a caixa? Dos índios, dos diferentes, do outro. Por isso que nós não falamos mais hoje índio, né? Linguisticamente, a gente está resistindo a essa ideia quando a gente nomeia hoje os nossos indígenas, nossos povos originários de indígenas, né? Para ver se a gente consegue ali criar esse pensamento descolonializado, né? Então, depois, se tiver dúvida, vocês escrevam, a gente faz mais, tá? Eu acho que pode passar, né? Não sei, deixa eu ver Ok. mais. Vânia, a Vânia é tão empolgada, é uma maravilha isso, mas nós temos que cuidar o tempo. Ah, Quando a pois Vânia está é. falando desse viés da modernidade, né, de classificar, medir, categorizar tudo, eu fiquei me lembrando como depois a visão eugenista que dá base ao nazismo, né, ela vem exatamente disso aí, né? Dessa colocação de que existe uma referência, um padrão, e este é o correto. Então, esse é o prisma que é chamado de modernidade. E Exatamente. o que a Lugoni traz aqui é que ela fala assim: existe o moderno, que é esse parâmetro, que é essa referência, mas existem outras coisas. Então, não adianta dizer que tem que ser tudo assim, porque existem outras coisas. E ao contrário do que acontece muito dentro mesmo da ciência, que se usa pré-moderno, né? Moderno, depois se usa pós-moderno, a Lugones vai dizer não, é não moderno. Existe também o não moderno, aquilo que resiste, que funciona de outra forma, que tem outras formas de viver, que tem, enfim, outros parâmetros. Então, aqui a questão que a gente quer marcar é que a Lugones, ela usa essa noção de não moderno, né? O não moderno é tudo aquilo, todas as multiplicidades diferentes desse parâmetro que é colocado pela modernidade. E aí a citação que a gente colocou aqui, a Lugones, ela procura organizações sociais nas quais as pessoas têm resistido à modernidade capitalista, estão em tensão com esta lógica e chama essas formas de organizar o social, o cosmológico, o econômico, o ecológico, o espiritual, ou seja, qualquer faceta da vida, de não moderno. Então, todos os conhecimentos, relações, valores, práticas cotidianas, formas de entender as coisas, uso de termos, vestuário, qualquer coisa que a gente imaginar, elas vão poder ser vistas, né, como não modernas quando estão em resistência a essa lógica imposta pela modernidade. E aqui a gente colocou duas imagens, uma bem atual do marco temporal, porque caracteriza, né, uma luta, caracteriza a resistência frente ao que ainda ao, como é que eu vou dizer, a sanha colonialista, né, muito claramente nesse caso, porque são especialmente os povos indígenas que aparecem atacados aqui. E eu até fui dar uma olhada, porque eu fiquei, caramba, a gente não consegue nem, eu não consigo nem acompanhar.
E a informação que eu achei, mas que eu não sei, na verdade, como é que está agora, a gente pode ver isso depois, é que em outubro do ano passado, de 2023, o presidente Lula sancionou, com 34 vetos, a Lei 14.701, que trata do reconhecimento, demarcação e gestão de terras indígenas, né? O marco temporal, o propósito dele é dizer que só pertencem aos indígenas as terras que eles ocupavam no quando da Constituição, em 1988. Então, tudo o que aconteceu antes, todos os fenômenos de ocupação são ignorados. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Ah, sim. tá. Não, é porque como eu estou com problema da internet, de repente eu achei tudo tão... Tá, Não, e eu queria complementar uma coisa, pode, nessa imagem? Também é importante a pode. gente ressaltar que a lógica de pensamento de gênero, né? Tanto no pensamento indígena quanto no pensamento iorubá, que é a segunda imagem que está aparecendo aqui, também se opõe à lógica de gênero dicotômica, hierárquica e categorial do pensamento moderno. Isso. Fala, Né? Vânia, dessa imagem. A Vânia que trouxe essa imagem que tem a ver com uma pesquisa sobre a cultura iorubá. Fala aí, Vânia. É uma pesquisa da filósofa Oyeyumi, eu não sei nem se eu falo o nome dela direito, mas a Lugoni cita. Engraçado que eu nem tinha percebido isso, porque ela cita no final, quando ela fala da linguística do Iorubá, né? Uhum, Mas ela diz que. Eu vou ler aqui, tá? Porque uhum, não consigo falar isso assim, que é muito recente. A teoria sim. feminista, pautada nos estudos africanos que ela faz, se aprofunda na questão da não centralidade do gênero no pensamento filosófico iorubá. E ela diz que aqui as hierarquias não são constituídas a partir do lugar do corpo, né? Mas sim a partir da idade. A cultura iorubá é organizada através da narrativa dos orixás. Ela é fluida, relacional e coletiva, né? Essas relações independe do tipo de corpo. Inclusive, nessa cultura, a idade é quem determina a hierarquia na sociedade. Não é a idade do corpo, mas é a idade do conhecimento que essa ancestralidade desse ser traz para a cultura iorubá. Então, achei interessante da gente pensar Vânia, só também. fazer um complemento que é independente do gênero, né? Não, o gênero, a Exato, dicotomia que se conhece hoje como homem e mulher, né? Portanto, é a exatamente. percepção da coisa né, da experiência através da idade, né? E não dessa dicotomia homem e Exatamente. mulher. Então, a dicotomia homem e mulher, de gênero, homem e mulher, porque as dicotomias são essas, né? Homem e mulher, que é a mais conhecida, selvagem, civilizado, né? São dicotomias que estruturam esse pensamento moderno e ocidental. E eu acho também interessante quando a gente vê esse quadro, quando a gente fala do moderno e não moderno, é a gente começar a quebrar essa ideia de que história é linear, né? É linear e única. Eu acho que esse quadro traz isso para nós. Uma história, ela não começa para depois terminar a outra. Você vê que vários grupos sociais estão coexistindo no mesmo tempo que nós, né? Sim. Então, eu Uhum. acho que é uma coisa para a gente refletir também, né? Nessa linearidade do tempo que não existe e quebrar esse pensamento que também faz parte dessa questão da modernidade. Ok. Vânia, desafio, Oi, nós precisamos andar mais rápido. tá bom, vamos lá. E aí vamos ver aqui que o conceito chave de Lugones, né, que ela toma emprestado esse conceito chaves do Franz Fanon, lá em 1950 já, né, na primeira década lá do século XX. O Fanon ele vai trazer essa ideia de uma zona de não ser. Eu acho muito importante a gente dizer isso. Então, essa linha que vai se traçar entre civilizados e não civilizados, o ser humano, o não humano, né, tem a ver com essa ideia ali de Fanon desde dos anos 1950.
E aí a gente traz aí a ideia das exposições que acontecem, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, no Brasil, e desde a época lá do século XIX, onde as colônias formavam essas exposições que eles chamavam Exposição Universal ou Exposição Colonial. Tinha um nome ou outro, né? E que já começam lá pelo século XVII e XVIII, mas eles vêm até muito perto de nós, no começo, nas primeiras décadas do século XX. Então, nessas exposições, eles vão apresentar. A gente conhece muito essa ideia de feira, né? De exposição. É mais ou menos essa lógica aí. Eles vão mostrar os produtos das colônias desses países coloniais, né, dessas potências aí naquela época, e depois os imperialistas também, desde os produtos de culinária, comida e tal, como também vão fazer, né, construir um cenário dentro dessas exposições que lembrasse, né, esses ambientes, esses locos, né, como ela vai chamar lá na frente, dos países que são colonizados. Então, os homens são mostrados aí, homens e mulheres e crianças, como se fossem animais. E aí a gente vai se aproximar desse processo, desse termo que a Lugones traz, que é a colonialidade, que, na verdade, é um processo de desumanização do ser humano. Então, essa ideia de colonialidade está completamente vinculada a esse processo de desumanização, onde, de um lado, a colonialidade, tanto do gênero como do ser também, né? Onde se divide. O humano seria uma regra de medida para quem é civilizado, do homem civilizado, seria o homem branco, europeu, burguês, heterossexual, cristão. E a mulher branca, europeia, burguesa, heterossexual, cristã. E dentro da categoria, que é uma categoria que eles criam do não humano, os povos indígenas, né, os africanos, os escravizados, onde as mulheres, como a gente chama mulheres, né, não eram entendidas como mulheres, mas como fêmeas, e os homens como machos. E a gente percebe isso nessa representação aqui, nessa imagem de uma foto ainda, chama a Exposição Ultramarina Colonial Portuguesa, acontecida no Palácio de Cristal, em 1934, onde uma mulher negra está nua, porque o seu corpo nu não é considerado esse corpo cristão, né? É desumanizado, ele é equiparado ao corpo de um não humano. E a mulher atrás estão completamente vestidas, né, para mostrar as estratégias também de distinção diversas que existe nesse sistema, que é a roupa, a língua, né, os sapatos, a gente vai perceber tudo isso também. E aqui está o card dessa exposição. Eu não sei se a Úrsula quer dizer mais alguma coisa. Não, acho que tá bom. Acho que vamos avançar. Nós temos muito ainda para ver e o tempo está pouco já. Tá É só bom, para isso dizer vai que, sendo que existe, retomado. existe um documentário sobre essa exposição. Eu não me lembro agora o nome do documentário, mas depois eu posso pesquisar e passar para vocês, que tem um documentário mostrando as imagens. É um negócio. Dessa exposição no Porto? Sim. Uau, Caraca, passa eu para gostei. gente, Gleice. Agora, Um eu queria. documentário falando sobre a exposição, e eu acho que tem algumas imagens, inclusive. E depois eu vou procurar o documentário e digo a vocês. Eu queria, antes de passar esse quadro, só falar uma frase, trazer uma frase dela, que ela diz: a desumanização, isso é uma estratégia, as torna aptas para a classificação, torna essas pessoas, esses seres, esses grupos, né, aptos para a classificação, para o processo de sujeitificação, né, e torná-los menos humanos do que esses homens brancos, né, e essas mulheres brancas. Acho que a gente pode passar, porque... Tá bom. Né? Agora eu me lembrei de uma coisinha, Vânia, que aqui acho que é legal sempre lembrar que a Lugones ela fala que gênero é uma categoria criada para sustentar a colonialidade do poder, a dominação racial, Exato. tá?
E eu tinha feito uma descriçãozinha de cada coisa, mas não vai dar tempo, Não né? dá Que eu tinha tempo, colonialidade do não dá. ser, de gênero, tá Isso. bom. Então, a gente destacou nesse quadro colonialidade igual à desumanização. Isso é muito evidente se a gente olhar para a perspectiva histórica, e aí a gente tentou trazer essa perspectiva histórica e depois em outras imagens atual, nas imagens, né? Porque as imagens falam mais do que as palavras. Então, fica muito claro aqui que há toda uma série de dispositivos e de estratégias de hierarquização, né, de condutas, de domínio, portanto, dos movimentos, do que cada um pode fazer, da onde tem que se posicionar. Então, essas imagens aqui, que são do século XIX, trazem isso muito claramente, com sempre o homem à frente, né? E aí vem a disposição atrás, em sistema de fileira de mulheres e crianças, e por último, os escravizados, porque todos eles, vamos lembrar, desde a mulher, os filhos e os escravizados eram posses deste homem, né? Que era, claro, um homem porque ele era branco, né? E vinha dos países civilizados. E, Aqui pro- nesses... e Fala, Vânia. proprietário, né, Úrsula? Proprietário, portanto, tá? E aí, o que a gente já tinha destacado no anterior, agora eu não consigo enxergar o que está em cima do meu slide aqui, peraí, que era a questão da desumanização, vai ficando evidente, a Lugones mostra isso, que é tudo, é a, é a estratégia capitalista, né? A própria racialização e toda a estratégia de escravização, ela é uma base fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo é um desumanizador, né? Isso precisa ficar muito claro. Acho que era isso. Vai muito É, além, portanto, assim, quando a gente vai pensar em várias condutas possíveis do nosso dia a dia, vestimentas e tal, muito além do que quando a gente pensa em feminismo, em falar do machismo, por exemplo, né? Porque vai entrar na compreensão de uma visão de mundo, de um eixo ideológico que atravessa todas as nossas ações cotidianas. E aí, em vários momentos, a Vânia e eu lembramos, por exemplo, da Cláudia Simões, né? Do que representa tudo isso, ser ela, não ser ela, a luta dela, a resistência dela, que não é só dela, que tem que ser coletiva, enfim. Eu não vou falar por causa do tempo, tá? eu posso fazer só um comentário desses Fala, quadros. Vânia. Os dois são no Brasil, né? Como a Úrsula já tinha dito, aqui, século XIX. Está se construindo, né, no Brasil, é a capital do Brasil nessa época, e todo esse discurso, o Brasil vai importar também, né, sobre raça, gênero e cultura, vai ser importado. E olha, eu acho muito importante a gente repensar o que é moda, né, gente? Ah, Porque boa. você vai ver que são estratégias de poder, né? De distinção. A gente precisa começar a repensar essas coisas. Adoro me vestir, adoro tudo, mas olha só, né? Essa mulher aqui se veste com a moda, no segundo quadro ali do passeio de família, tá todo mundo, se você for, eu sou especialista em indumentária. Então eu reconheço que essa é uma roupa realmente de quem estava vindo para a Europa comprar, porque não tinha loja lá, quem tem dinheiro, entendeu? O sapato e tal, né? As joias que até o próprio escravas, as escravizadas usam, elas estão a usar porque elas estão a representar o poder desse homem, né? Desse patriarca aí. Os sapatos que não são que são usados pelos brancos, não são usados pelos negros, até hoje a gente vê isso em novela, são representações e são narrativas que são reproduzidas o tempo inteiro no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso Então, até Lugones, hoje. Vânia, Ah, a Lugones chama isso de internalização da dicotomia. exatamente, que a gente chama de introjetar também, né? Isso. Podemos Vamos lá. avançar? Vamos Pronto. lá, porque senão a gente fica num Bora, que nós estamos na metade e só temos mais 5 minutos. sério. Não, gente, meu Bora, Deus, vai, vamos lá. Vânia. Bom, aqui há o discurso do colonizado. Isso aqui a gente fez uma analogia, porque é uma família, não sei se vocês lembram dessa polêmica, né? Em 2016 era uma manifestação contra a Dilma, você vê como é que as coisas se reproduzem, de outras maneiras, de outro lugar, mas querem dizer a mesma coisa, a intenção é a mesma, né? Então, esse cara está indo aí com a família dele em fila,
né, com seu filhinho, com seus animais que estão tudo na frente, olha lá. E por último vem a babá de roupa branca, né? Então, isso foi um escândalo na época. Eles estão a protestar contra a Dilma e a dizer que querem um Brasil diferente. Que Brasil diferente é esse, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Ramos aqui, que de modo diferente do que se passou nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil, historicamente falando, todas as instituições vigentes no Brasil foram fundadas com base num sistema escravocrata e dentro de uma forma de pensar muito específica. Uma lógica de propriedade privada e capitalista que articulou a própria inserção jurídica de pessoas escravizadas como coisas e como propriedades. E é a experiência da escravidão, é o lugar que mais forma o nosso olhar no Brasil, gente. Como a gente se vê, como a mulher negra se vê, o homem negro. E se a gente for lembrar de tudo que acontece no Brasil, né? Nos espaços como são divididos, né? Socialmente, enfim, essa geografia toda que a gente conhece social, a gente vai lembrar muito desse texto da Lugones e da frase do Ramos, né? Eu acho que é isso. Tinha muito mais, mas vamos lá. Ok, bora lá, temos que ir para frente. É. Aqui, essa imagem ela é muito forte, deixa vocês olharem, e a noção de missão civilizatória, que até já apareceu no início na fala da Vânia, ela aparece no texto da Lugones, e ela fala que o que se chamava de missão civilizatória, imagina que legal, eu imagino assim, pelo que eu conheço da minha mãe, né, e tudo que ela traz, que ela teria achado isso fantástico, né, essa missão civilizatória de conhecer, estudar, medir cabeças e tamanhos e etc., né? Então, a Lugones diz que isso era uma máscara eufemística, ou seja, suavizadora, né, que esconde o real interesse, o real propósito que se tinha de violentar, né, se violentava todas essas populações, essas comunidades que não se encaixavam no parâmetro da civilização, daquilo que era considerado moderno. E aí o esquemazinho aqui, que, portanto, termos que aparecem muito no texto da Lugones. Colonialidade do gênero. O que então é isso? É a análise da opressão de gênero racializada capitalista. Então, aqui tem vários termos que a gente já foi comentando, né? Que essa visão, isso que acontece, a opressão de gênero racializada capitalista, é o que caracteriza a colonialidade do gênero. E posso fazer uma observação rápida? Não é, então, ela faz a diferença entre colonialismo e colonialidade. Presta atenção. Importante. E o que ela, então, propõe, que é um feminismo descolonial, seria o quê? A possibilidade de superar a colonialidade do gênero. E esse raciocínio todo se baseia nessa relação, nessa tensão entre opressão e resistência, lembrando que a Lugones, ela valoriza a resistência, ela diz, nós não podemos só sempre olhar para a opressão, nós temos que olhar para a resistência. E quando ela nos explica tudo isso, o que ela se vai concluir? Que não existe mulher colonizada. Isso é uma coisa muito forte que a gente precisa entender aqui. Ela vai dizer que mulher colonizada, essa expressão, essa categoria, é uma categoria vazia. Por que será que ela é uma categoria vazia? Giovânia, vamos deixar isso para as meninas falar depois? Será, né? Enfim, Eu acho que isso é uma coisa tá bom, importante. Se ninguém tá trouxer, bom. a gente retoma, tá? Perfeito. Porque ela diz que a mulher colonizada é uma categoria vazia. Escrevam aí essa pergunta para vocês responderem no O final. que seria uma categoria vazia? Não existe. Vazia. Por quê? E outra coisa, eu gostaria de ler essa frase que está aqui dessa ilustração, porque diz muito sobre mim também, né? Que eu sou neta de uma indígena chavante que vocês não conseguiram matar. Eu sabia que eu ia chorar em qualquer momento. Tá bom, Vânia. Só para a gente estar sabendo, nós já concluímos nossos 40 minutos, mas vamos em frente. Tem mais Porque coisa agora boa é por aqui. difícil, mas eu preciso da paciência de vocês um pouquinho. Vamos lá, se a gente consegue entender agora o que é a diferença colonial. Você já acabou aí, já, né? Ah, não, Não, você calma. tá, desculpa. Outro slide aqui. Tá. A gente buscou, porque eu e a Vânia, a gente foi estudando, conversando e sempre empolgadas, encontrando várias coisas. E caiu na minha frente uma fala de uma portuguesa, uma antropóloga, acho que a Gleiciane também é antropóloga, se não me engano,
E ela fala isso, que a escravização de pessoas foi uma forma de obtenção de lucro que financiou toda a empresa dos descobrimentos. O problema do racismo estrutural é criado nesta altura, ou seja, vai totalmente ao encontro do que a Lugoni está falando e está trazendo para nós essa base, que é uma preocupação que eu acho que a gente precisa ter, de entender que a luta por um feminismo descolonial, ela passa por entender que o capitalismo é o estruturador disso tudo, né? Então, Perfeito. por isso requer abordar a interseccionalidade de raça, gênero e classe. Muito bem. Bora passar para frente. Ixi, olha aí, eu coloquei aí, né, nesse quadro nós colocamos, né, porque a gente foi trabalhando juntas os quadros, depois mudava e tal. Diferença colonial. Eu vou dizer qual é a intenção de Lugoni quando ela cunha esse termo, né? Que é localizar aquele que resiste, situado na diferença colonial, a intenção de revelar tudo que está eclipsado. Aquilo que a gente falou de problematizar, de desvelar, que são termos que vêm aí no mundo contemporâneo, de Derrida, tudo, né? Tirar o pano que está cobrindo toda essa narrativa, né, que foi forjada, imposta. Então, ela vai trazer o pensamento, vários pensamentos do Mignolo. Mignolo o Walter Mignolo é um semiólogo argentino que é uma figura central no pensamento decolonial latino-americano. Então, ela vai falar que a diferença colonial é o espaço onde a colonialidade do poder é exercida. Ela vai juntar vários pensamentos dele para poder chegar, na verdade, em outro lugar, que não é nem definir o que é diferença colonial, né? Isso fica para nós, porque ela vai falar da linearidade depois. Mas ela vai trazendo, eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Então, quando a gente fala de não moderno e moderno, a gente tem uma diferença colonial aí, né? De relação com o mundo, com o cosmos, com a ideia do corpo, né? Com a ideia com a questão da hierarquia que a gente acabou de falar, do Iorubá, dos indígenas brasileiros, né? Com todo esse sistema, A linguagem. a linguagem, com todo esse sistema simbólico que faz que constitui esses diferentes grupos, né? Então, para mim, no que eu entendi, depois a gente pode discutir, a Úrsula também pode acrescentar, a diferença colonial é esse espaço onde o que é imposto encontra-se com o que era antes dessa imposição acontecer, né? E essa tensão constante, né? Entre o moderno e o não moderno, entre essas ideias, entre esses pensamentos, né? Isso ali é a diferença colonial. E essa tensão é a resistência que acontece, né? Então, quando ele diz aqui, a diferença colonial é o espaço onde os desígnios globais, quer dizer, já fala em globalização, porque a gente sabe que globalização só é cunhado, só teoricamente a gente conhece lá pelos anos 80, né? Mas já existe desde que o mundo é mundo, né? Principalmente no período mercantilista. Então, é espaço onde os desígnios globais têm que ser adaptados, adotados, ou seja, as denominações, essa lógica, né? E a transcendência da diferença colonial, segundo ele, e ela concorda também, só pode ser feita a partir de uma perspectiva de subalternidade, quer dizer, de você reconhecer esse lugar, né? E descolonizar, né? Ou seja, não, ele fala a partir de um novo terreno epistemológico, ou seja, você construir, você dar espaço para que essas representações elas existam, seja na área acadêmica, né? Os autores, os escritores, os pensamentos, as pensadoras, as escritoras negras, indígenas, enfim, no parlamento, de uma maneira geral, né? E eu queria, assim, para complementar, um pouco, trazer a palavra de Grada Quilomba, que eu acho muito importante, que ela diz assim, que eu acho que tem a ver com essa questão da diferença colonial, que tem a ver com a memória, porque a tentativa é o apagamento das histórias. Por isso que a gente não ouve história de arte sobre mulher, né? Mulher negra, a gente não conhece, tem insurgentes à beça, e a gente não conhece na nossa história, porque essa história foi escrita por esse homem branco, hétero, cristão, europeu. Então, é preciso que a gente reconstrua, a gente repense, a gente entenda isso, né? Para a gente poder se insurgir, para a gente poder ser a resistência e escrever uma nova epistemologia,
do pensamento. E ela traz onde o pensamento de fronteira é exercido. E aí a Grada Quilomba diz, abre aspas, o passado colonial é memorizado na medida em que não é esquecido. Às vezes é preferível não lembrar, mas a teoria da memória é, na verdade, uma teoria do esquecimento, do apagamento do outro, da outra, né? Aí ela completa, não podemos simplesmente esquecer e não podemos evitar lembrar, em Memórias da Plantação, em 2008. Não sei se eu disse tudo, Não, Vânia, você não disse tudo, é não disse, impossível dizer não tudo. disse tudo, mas eu queria só fechar com o pensamento da Lugones, tá? Para a gente passar para Ah, outro. A Lugones disse, assim, não se trata, quando ela traz todas essas citações do miolo, ela diz, não se trata de um assunto do passado, é uma questão da geopolítica do conhecimento. Nossas possibilidades, aí faz uma passagem para mim, aí vem de novo outra fala. Nossas possibilidades apoiam-se na comunalidade. Na comunalidade. Não na subordinação, não na paridade com o nosso superior na hierarquia que constituiu a colonialidade. Ou seja, cuidado com os feminismos, né? Por sua relação íntima com a violência, essa construção do humano encontra-se viciada por completo, ou seja, completamente introjetada, naturalizada, né? Oculta. Enfim, eu não sei, depois a gente discute mais isso, porque tem muitas citações, eu acho que a gente pode passar, né? bora, bora. Então, na sequência da diferença colonial, vem uma expressão que caracteriza também a Lugones, a locus fraturado. Se vocês colocarem locus fraturado na internet, logo vai aparecer referências a Lugones, porque esse termo vem, ela que estrutura, ela que o coloca em cena dessa forma. Está totalmente linkado com a noção de diferença colonial, né, que vai estabelecer a existência das diferenças e já a resistência àquilo que é imposto, que é o parâmetro, e localiza essas diferenças, vamos dizer assim, e essa resistência, que é uma coisa que a Lugones enfatiza muito, a valorização da resistência, dos resistentes, enfim, do que é essa, que força é essa, que comunidades são essas que atuam aí. E eu coloquei aqui algumas, vou deixar vocês lendo, mas eu estou olhando minhas anotações por causa do tempo. Queria marcar muito que esse locus fraturado, portanto, ele sempre demarca a diferença, ele demarca a intervenção, né? Porque já é a ação das potenciais resistências. E aí eu coloquei uma imagem de uma mulher palestina, nada mais atual, infelizmente, né? Do que isso, do que a gente tem visto já há uns 8 meses de genocídio, e nem muito mais do que isso, muito mais tempo, desde 1945, com a formação do Estado de Israel, depois de 67, com a ocupação militar por Israel, né, lá do território palestino. E que hoje eu estava olhando, a gente tem, né, no meio desse cenário que a gente vê cada vez menos no noticiário, cerca de 180 partos por dia das Nossa. palestinas. Vocês conseguem imaginar o que é isso naquele cenário que a gente enxerga? E aí é importante relacionado com o que a Lugoni está trazendo, né, que é a colonialidade, toda essa base, todo esse sistema de opressão, todas essas dicotomias e categorias, quando esses são os palestinos nesse caso, é, é fácil, fica mais compreensível dentro dessa lógica entender que é uma limpeza étnica que está acontecendo lá e por isso que as mulheres e as crianças são os alvos preferenciais, né? Nossa, E Úrsula, aí lembrar uma frase que ela traz um pouco mais para frente de que resistir nunca é individual, é comunitário. E eu acho que se a gente vai olhar o que é a vida palestina, a luta palestina, isso exatamente, fica muito evidente, né? exatamente. Então, eu acho que todo mundo pode ler o que está escrito aqui. Eu vou avançar. Eu posso falar só uma Pode. frasezinha dela que ela diz que o locus fraturado é a presença que resiste em existir, em ocupar espaços, ressignificando o locus imposto, né? Vou avançar. Vamos?
E aí a gente chega num termo que é muito importante, a Vânia já destacou logo no início aqui da nossa conversa, da nossa reunião, que é a coalizão, né? Porque nesse percurso da Lugones de valorizar a resistência, de mostrar que a resistência nunca é individual, de mostrar que nós precisamos conhecer as nossas histórias, ela vai valorizar a coalizão. E ela vai dizer que a coalizão é o movimento. Não, ela vai dizer que o movimento rumo à coalizão é o que nos impulsiona a conhecer uma a outra como entes que são densos, relacionais, em socialidades alternativas e alicerçadas nos lugares tensos e criativos da diferença colonial. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui um cerne muito importante para valorizar a existência de cada uma, a história de cada uma, e valorizar a nossa união, o nosso encontro, né? Então, como ela diz, e eu coloquei esse trechinho embaixo aqui também para lembrar que ela faz uma distinção em relação à perspectiva feminista que usa mulheres de cor, mas ela parte daí dizendo que entender histórias umas das outras tem sido um ingrediente importante para compreender profundas coalizões, né, das mulheres de cor dos Estados Unidos. Isso ela viu lá e depois viu em várias comunidades latino-americanas que ela trabalhou também, e é o que ela defende nesse texto dela. E nós podemos entender também mulheres de cor como mulheres não brancas, o que nós somos aqui na Isso, Europa, em Portugal. exatamente. Então, todo o sul global está dentro dessa categoria, né? Exatamente. E aí, a partir disso, a gente chega no que pode se entender como a metodologia da descolonialidade, que traz um pouco disso assim, quando a gente está lendo algo, uau, que consegue dizer aquilo que a gente está tentando entender, a gente geralmente espera assim, como fazer alguma coisa, né? E aí ela traz a metodologia da descolonialidade, em que ela diz que é necessário a gente ler o social a partir das cosmologias, ou seja, dos diferentes mundos, das diferentes visões de mundo, diferentes experiências, e não logo fazer uma leitura gendrada, ou seja, do gênero, né? Quando a gente vai observar alguma coisa. E ela lembra também da questão da linguagem, né? Que a Gleiciane antes estava lembrando também, de que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tudo que a gente tem disponível ou mais disponível é aquilo que é sustentado como base, né? Como referência. E se a gente não concorda com isso, a gente tem que poder usar outras opções. Então, usar nossos termos é resistir às dicotomias impostas pela colonialidade. E ela lembra, por exemplo, o problema de traduzir, né? Quem lê o texto viu que ela resgata lá toda uma abordagem de uma autora que eu esqueci o nome agora, acho que é Miranda, em que aparecem esses termos da própria cultura, né, que é alguma cultura lá de povos na América Latina, e aí sem traduzir, porque quando a gente traduz já muda, e todo mundo que fala mais de uma língua sabe disso, né? Além do que carrega todas as noções dicotômicas. Então, o que ela recomenda é esse giro, que é um giro muito diferente do que ler o gênero no social. É a partir do social observar as questões de gênero. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Vou passar. Ah, tá. Eu lembrei, por exemplo, de um dos termos que aparece também no texto dela, que é a Biayala, né? Para falar dos nossos territórios lá da América Latina, em vez de falar América Latina. Tem uma diferença nisso, né? Então, tudo esse tipo de cuidado, eu acho que faz parte de como a gente pode fazer para começar a internalizar e dar potência às nossas ações e à nossa luta. Acho que é isso, Vânia. É só dizer, assim, resumir que a gente não acessa todos os termos, a gente não dá conta disso, isso é a onipotência de um homem, de um macho branco ocidental e cristão, enfim, é isso. Não acessamos, né? Tá. Esse aí Isso é meu ou é seu? Eu nem sei mais, 17. Nós, somos nós, né? essa frase É. você resgatou antes, né? Eu também, a segunda. Resistir nunca é individual, né? Mas aí, vamos lá. Você lê ou quer que eu leia? Ah, tá, posso ler. É uma-
É uma questão de como produzimos um feminismo. Ah, não consigo ler porque, peraí, deixa eu tirar aqui o Eu quadrinho tá faço na para você, se frente. você quiser. Pronto. É uma questão de como produzimos um feminismo que pegue os desígnios globais para a energia do feminismo masculino racializados e, apagando a diferença colonial, recolha essa energia para usá-la em direção à destruição dos mundos de sentidos das nossas próprias possibilidades. Nossas possibilidades apoiam-se na comunidade, não na subordinação, não estão na paridade, isso que a Vânia resgatou antes, não estão na paridade com o nosso superior, na hierarquia que constitui a colonialidade. Ou seja, aqui era fechando a questão ainda da metodologia para uma descolonialidade do gênero, de que como produzir um feminismo que consiga converter essa energia que está lá racializada e usá-la em direção à destruição desses mundos de sentido, né, que nos oprimem. Enfim. Ou seja, só para fechar, né? O que Quer que ela eu volte, propõe, Vânia? hein? Quer que eu volte? Não, eu acho que Tá. pode deixar até aqui, sabe? Tá Porque bom. eu acho que a gente pode só fechar assim sobre o pensamento dela, que eu coloquei por último agora. Eu acho que a Úrsula nem tinha visto, né, Úrsula? Fiz uma colagem aqui de umas Não tinha visto ele. imagens, é, uma colagem de vários momentos, não são todos, não dava nem tempo para fazer, né? Tem aqui atos, tem aqui encontros, debates, tem o nosso encontro último aqui também, tem a participação da Eva no primeiro encontro nacional do comitê, porque eu acho que esse DNA está aí na Eva, nessa energia, como a Úrsula disse, eu acho que a Eva encarna muito esse texto, sabe? Nessa energia que ela traz, né? Então, é dizer que nós estamos nos movendo, como ela diz, em um tempo de encruzilhadas, de vermos umas às outras na diferença colonial, construindo uma nova sujeita de uma nova geopolítica feminista de Tá saber falando e... comigo? Hã? Hã? Vai, Vânia, vai, Vânia. Então, e dizer, ou seja, qual é o que ela propõe como a tarefa da feminista descolonial, né? Inicia-se com ela, com essa mulher, vendo primeiro a diferença colonial, né? Resistindo ao seu próprio hábito de pensamento, esse sistema todo epistemológico de pensar, e resistindo também de apagar o seu próprio, o que a gente chama de ancestralidade, chama de tantos saberes, né? Então, exige de si mesma largar seu encantamento como mulher, entre aspas, universal, para começar a aprender sobre as outras que resistem à diferença colonial. É entender, como a Úrsula já falou, as histórias umas das outras. Tem sido importante para a gente aprofundar coalizões entre mulheres. Então, eu acho que é isso que o nosso trabalho como ativista, como militante, né, como companheira aqui, esse o nosso papel nesse mundo, nesse lugar, nesses vários outros mundos, né? Tem muita coisa, mas eu acho que a gente pode convidar agora. Eu acho que a gente só não pode esquecer, que é o que ela diz sempre: não se resiste sozinha à colonialidade do gênero, nem à colonialidade do poder. Precisamos umas das outras, né? Ok? É isso. Eu acho